Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Uma Dose Mortal de Agatha Christie. Se você gosta de Agatha Christie, este vídeo faz parte do nosso projeto de leitura em ordem cronológica de toda a obra da autora e o vídeo da playlist completa vai estar nos cards aqui em cima. Bom, chegou a vez de ler Uma Dose Mortal, um livro que originalmente foi publicado em 1941, ou seja, em plena Segunda Guerra Mundial, e a gente vai ver influências da guerra ao longo do livro. Este é um caso de Hercule Poirot e também é um dos livros que tem um título bem diferente do original. Geralmente os livros de Agatha Christie têm títulos similares, parecidos ou mesmo literais com o título original, a tradução em português. Porém, esse aqui não funcionaria muito bem, porque ele usa uma rima, uma canção popular inglesa, que inclusive dá nome a todos os capítulos da história. Então, o primeiro verso da rima é o título do livro, que é o 1, 2, Buckle My Shoe. Basicamente, o título do primeiro capítulo, que é 1, 2, Afivela o Meu Sapato. Então, não faria sentido, imagina esse título em português. Escolheram aqui no Brasil colocar Uma Dose Mortal. Eu sei que ele já teve títulos diferentes também na versão norte-americana. Uma das versões publicadas tinha o título Os Crimes Patrióticos. Depois eles modificaram o título mais uma vez e colocaram Uma Overdose de Morte, eu acho que era algo assim. Eu particularmente gosto de Uma Dose Mortal, não quer dizer muita coisa, né, mas assim, tem a ver com o livro, essa questão de doses elevadas de algo, alguma substância que levam à morte e toda essa questão de cadeiras de dentistas. Ele é um livro até relativamente simples, um livro curto, que de início eu diria assim, não tem o mesmo apelo de vários outros livros de Agatha Christie em relação ao crime, o que acontece. Ele começa com Hercule Poirot indo ao dentista e nesse dia no dentista tem muita coisa rolando, né? Muita confusão, porque tem várias personalidades, tem inclusive um grande banqueiro inglês que tem o país em suas mãos. Ele é a estabilidade financeira da Inglaterra. Tem também o estrangeiro grego, que tem muita fortuna e também tem a ver com espionagem. E alguns outros personagens que, com esse viés político, que são a favor ou contra da influência desse banqueiro na política inglesa. Só pelo que eu falei, vocês já percebem que esse é um crime que apresenta em boa parte esse viés político, essa situação da Inglaterra no momento, essa insegurança que algumas pessoas sentiam, uma busca por estabilidade, que era o que esse personagem do Alistair Blunt representava. Ele era um conservador e representava essa estabilidade da Inglaterra aqui na história, claro. Toda essa ambientação é influenciada, claro, pela Segunda Guerra Mundial. É interessante observar as influências da Segunda Guerra Mundial nos livros de Agatha Christie, porque ao longo da guerra ela teve essa produção literária constante, ela escreveu vários livros e alguns a guerra é mencionado, outros não em momento algum. Sempre nesses livros que foram publicados nesse período a gente procura alguma menção, alguma coisa, e esse aqui é um dos mais óbvios. Eu acho que de uma forma geral ele é uma das histórias mais políticas de Agatha Christie, onde essa questão está mais inserida. É um livro curto e de rápida leitura, mas justamente em questão do crime especificamente, ele não tem um apelo tão grande assim, por exemplo, quanto outras histórias, com crimes familiares ou crimes estranhos e muito mistério por trás. Aqui a gente tem a morte do dentista, a gente tem mortes acontecendo de várias pessoas que estavam ali naquele momento, que foram naquele dia no consultório, e até chega a parecer uma coisa muito mirabolante. Acontecem várias mortes no livro, o que de fato mostra até o desprezo à vida do criminoso por trás de tudo, ou da criminosa, enfim, da pessoa responsável pelos assassinatos. É um livro de leitura rápida que tem o Hercule Poirot no centro dos acontecimentos, investigando ativamente. O Hercule Poirot está sempre em cena e essa participação do Poirot pra mim é sempre muito bem-vinda, porque eu adoro o personagem, eu gosto das observações do personagem, porém não há como negar que ele realmente não é um livro com um apelo tão forte quanto outros. Eu acho até que essa questão política por trás não me chama tanta atenção, porém existem outras coisas por trás dessa história que a gente descobre e no final das contas até a construção desse caso que estava por trás eu achei extremamente satisfatório. Eu gostei muito da explicação por trás de tudo. Eu acho que ele vai muito também no clima do momento, nessa insegurança que as pessoas sentiam na Inglaterra. Tem toda essa questão de espionagem aqui acontecendo e eu imagino que devia ser algo comentado, né? Essa questão dos espiões, espionagem internacional, personagens estrangeiros, riqueza e insegurança, enfim, tem todo esse clima estabelecido. Então ele também pode ser considerado um livro de espionagem. Tem até personagens aqui que passam pela história que fizeram parte do serviço secreto britânico. Perto de vários outros livros de Agatha Christie, esse não é dos que mais me chama a atenção. Pela concepção assim do livro, o caso, eu não acho assim tão interessante quanto outros livros. Eu gosto muito da participação do Poirot desse livro, até pela forma como ele se expressa. Por exemplo, em alguns momentos, a morte do dentista é mostrada como algo assim irrisório perto do rumo dos acontecimentos. Idealista demais para se preocupar com a morte de um mero dentista.
E qual a importância que tem a morte de um dentista? Uma pessoa pergunta. E Poirot vai dizer: para o senhor nenhuma, para mim bastante. Eis a diferença entre nós dois. O valor que o Poirot dá à vida, e que tá bem claro aqui no âmago desse livro, é algo muito importante que faz com que eu goste tanto do personagem. Então eu gosto muito da participação do Hercule Poirot nessa história. É engraçado que isso aqui pra mim foi uma releitura também, mas eu não lembrava nada da história. E lendo, eu não conseguia fazer ideia do que tinha acontecido. Eu não conseguia pensar numa solução, pensar no motivo. Então ele é, de certa forma, quando você chega ao final, um caso bem montado, ele possui essa questão da surpresa, que a Agatha adorava colocar ao final para escancarar ali na cara dos leitores, que é algo que eu tanto adoro. E pra mim ela fez isso aqui nesse livro maravilhosamente, porque ele é um dos casos que eu não fazia a menor ideia para onde ia. Até quando o Poirot começou a explicar, eu parava assim pra raciocinar, e aí eu ia fazendo as conexões, sabe? Então assim, isso é legal no livro. É até engraçado que esse livro tem algumas menções a outro livro de Agatha Christie que não é dos mais famosos, assim, que os leitores e fãs de Agatha não costumam curtir tanto quanto outros, justamente por ter um ritmo e uma história bem diferente do normal, que é Os Quatro Grandes. Tem, eu acho que umas 2 menções nesse livro ao caso dos Quatro Grandes, que também é um caso bem diferentão de Hercule Poirot, só que nesse outro ainda tem o Hustings, né, com ele. Já tem vídeo dos Quatro Grandes aqui no canal. Eu acho que esses dois têm essa vibe um pouco diferente, que é algo interessante até pra ver Hercule Poirot em outro meio, em outro tipo de caso. Bom, e sobre Uma Dose Mortal é isso. Um livro fininho, né, pra passar o tempo bem rápido, que dá pra passar uma tarde ou uma noite com ele e ler rapidinho. Me conta aqui embaixo o que você achou de Uma Dose Mortal, vamos trocar uma ideia nos comentários, vou adorar saber. E em relação à leitura do mês de abril, chegou a hora de ler o Morte na Praia. Também um caso de Hercule Poirot, um caso que nem faz tanto tempo assim que eu li. Apesar de eu não lembrar tanto da história, mas esse aqui eu lembro algumas coisas. Eu acho que enquanto eu estiver lendo vai acabar voltando, sabe? Eu provavelmente li esse livro em 2014 ou mesmo 2015, então realmente não faz muito tempo. Eu gosto bastante desse tipo de história porque ele é aquela história turística que se passa em férias. E esse aqui, claro, na praia, numa das praias inglesas na Cornualha. Então tô empolgada pra reler também e conversar sobre ele com vocês. E fica aqui o convite a todos que também quiserem ler. Vai ter vídeo sobre Morte na Praia na última semana do mês de abril. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar aqui embaixo o link para a compra dos 2 livros. Tanto Uma Dose Mortal, que foi o livro mencionado neste vídeo, quanto o próximo, caso vocês também queiram ler conosco. E se gostou do vídeo, não esqueça de curtir aqui embaixo, se inscreve no canal para receber os vídeos em primeira mão e conversar com a gente. Um beijo enorme a todos e até a próxima!